Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e começou então a sessão que vai julgar e provavelmente tornar Bolsonaro réu. Ele e outros 7 aliados. Vamos trazer detalhes aqui, as últimas informações a respeito disso. Bolsonaro, que foi para Brasília, está sentado na primeira fila como forma de intimidar, não vai adiantar, porque quando eu parei para gravar, o Moraes já tinha descascado toda a turma ali envolvida na trama golpista, o PGR, Paulo Gonet também. Então vamos trazer aqui os detalhes disso e também mostrar que a Zambelli foi humilhada por Bolsonaro, isso numa participação dele no podcast lá ao vivo. Ele simplesmente disse o que eu tinha falado aqui, mas aí era assim, interlocutor disse, o fulano disse. Agora é o Bolsonaro dizendo que a Zambelli, culpou ela pela derrota em 2022. E tem um detalhe importante por trás disso que pouca gente está comentando. Zambelli, que agora já tem lá a maioria no STF para condená-la à prisão e também à perda do mandato. Vamos trazer tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com a fala do Bolsonaro contra a Zambelli. Um react rapidinho aqui, porque é um nível de humilhação que essa Zambelli passa, e mesmo assim ela continua lá. Sou fiel ao Bolsonaro. E tem uma turma que eu fui lá ver os comentários que não gostou da fala do Bolsonaro. Mas é aquilo, zero surpresa. O Bolsonaro é assim, vai abandonando pelo caminho todo mundo que vai se encrencando com a justiça. Ele tá preocupado em salvar o dele e dos filhos, só, mais nada. A Zambelli certamente sabia disso, então não dá pra alegar surpresa não, vamos lá. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a cara da Zambelli, perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A cara também tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Ajudou. Agora, aquela imagem. Então quer dizer que a Zambelli tirou a eleição da gente, disse o Bolsonaro. Olha, isso aqui já era, digamos assim, falado nos bastidores. A Zambelli nunca mais foi engolida, quase que eu derrubo tudo aqui, pelo clã bolsonarista ali. Bolsonaro já disse outras vezes que ela liga e ele não atende o telefone. Então, isso aqui não é surpresa. Mas ver o Bolsonaro falando abertamente foi a primeira vez que a gente tem esse tipo de situação aqui. Agora, se o Bolsonaro diz que quem tirou a eleição dele foi a Zambelli, quer dizer que essa conversa de fraude nas urnas não existe, né, Bolsonaro? Ele já não fala mais nisso tem um tempo porque era só teatro para inflamar os apoiadores. Inclusive o 8 de janeiro aconteceu porque muita gente acreditava em fraude. Mas agora que o tempo passou, o Bolsonaro perde para cadeia, ele não toca mais nesse assunto. Ele fica jogando as indiretas aqui e ali. Mas essa fala diz então que quem tirou a eleição dele não foi a fraude nas urnas, que ele sabe que não existe, mas foi quem? Carla Zambelli. Por conta do episódio em que ela saca uma arma e sai correndo atrás de um jornalista que a tinha provocado lá nas ruas de São Paulo. Então tá aqui o Bolsonaro humilhando a Zambelli, mas para quem acha que ela então vai abandonar o Bolsonaro, não, vai continuar puxando o saco bem firme. Ela disse o seguinte: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Puxa-saquismo aqui não é pouco não, viu? Então tá aqui, ela não fala Bolsonaro, mas pra quem sabe ler, um pingo é letra. E como tava Bolsonaro e Tarcísio, por isso é que ela coloca certamente aqui no plural. E falando nesse episódio, trouxe aqui, tem atualizado vocês, que são bem informados aqui nesse canal, que o Nunes Marques pediu vista. Tava 4-0 para condenar a Zambelli a mais de 5 anos de prisão, certamente o regime semiaberto, e também pela perder o mandato. Aí eu tinha adiantado quando estava 3-0 que alguém ia pedir vista. De fato, o Nunes Marques pediu, o placar estava 4-0. Porém, mesmo assim, os outros ministros que não votaram podem pedir para antecipar o seu voto. Foi o que aconteceu. O Zanin pediu para antecipar o voto dele e também o Dias Toffoli, depois do Zanin, também já votou para condenar a Zambelli. Então o placar neste momento está 6-0. Como nós temos um total de 11 ministros no STF, já temos maioria para condenar a Carla Zambelli aí a mais de 5 anos de prisão e também
a perda do mandato. O que acontece é que o Nunes Marques pediu vista e ele tem até 90 dias para examinar o caso. Com isso, Zambelli vai ganhando mais tempo e ficando ali como deputada federal. É uma aberração da justiça, o resultado já está dado, já demorou demais 2 anos e meio para chegar na votação, e aí um ministro pede vistas, logo indicado pelo Bolsonaro. Mas vamos ter paciência, de todo jeito, né, tá perto aí dela pagar pelo crime que ela cometeu e que, segundo o Bolsonaro, fez com que ele, o mito, perdesse as eleições. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora do julgamento que pode e deve tornar réu Bolsonaro e mais 7 aliados lá no STF. Vai dizer aqui uma matéria que os ministros da primeira turma do STF começaram a julgar nesta terça se aceitam ou não a denúncia da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 aliados em ação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 vencidas pelo presidente Lula. O presidente da turma no STF, ministro Zanin, reservou 3 sessões para análise, 2 marcadas para começarem às 9h30 e às 14h desta terça, já começou quando eu gravei esse vídeo, e uma sessão extraordinária às 9h30 de 26 de março. A análise é para saber se os integrantes do chamado Núcleo 1 da denúncia da PGR, fatiada em 5 partes, se tornarão réus. E vejam só que a sessão começou 9h46, com Zanin explicando os ritos do julgamento. Como presidente, cabe a ele essa parte aqui. Em seguida, Moraes começou a leitura do relatório. Lembrando que o Moraes é o relator, ele leu o relatório. Nela, Moraes lista os crimes imputados contra Bolsonaro pela PGR e cita os outros 7 denunciados. Abre aspas para um trecho, dito por Moraes. A organização criminosa, por meio de seus integrantes, direcionou os movimentos populares e interferiu nos procedimentos de segurança necessários, razão pela qual responde pelos danos causados. Aí o Moraes encerrou a parte dele e, em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou a palavra e disse: os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, para que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições. Aqui é o seguinte, pessoal, é questão de tempo. Eles vão se tornar réus, eles sabem disso. O Bolsonaro, inclusive, está lá, pessoalmente, na primeira fila, como forma de, simbolicamente, dizer que eu estou enfrentando o STF e passar um recado para a turba de seguidores que ainda o admira. Então agora questões aqui mais simbólicas, e não é nem que já existe um pré-julgamento ao Bolsonaro, porque a sentença já está proferida, como se ele fosse um pobre coitado perseguido pelo sistema. Tudo conversa fiada. O que tem é crime. Quando um criminoso tem ali contra ele provas, cabe a ele o quê? Acusar o sistema de imparcialidade e tudo mais. Então as provas saltam aos olhos. E o que aconteceu no 8 de janeiro não é um fato isolado. E não teria acontecido se um monte de episódios anteriores não tivessem inflamado e incentivado aquela turba de gente a ir lá fazer o que fez. Então esse é um ponto que tem que ser dito. E mais, o Bolsonaro, sabendo da liderança que ele exercia sobre as pessoas que estavam acampadas na porta dos quartéis, se ele tivesse dito uma palavra, uma frasezinha que seja: gente, perdemos, o Lula será empossado dia 1º, bora para casa, daqui 4 anos tem novas eleições, vamos cobrar o atual governo, fazer oposição, que a democracia permite. A democracia permite oposição. O ideal é que fosse uma oposição respeitosa, mas mesmo quando a oposição não é uma oposição respeitosa, que vai por quanto pior melhor, a democracia ainda assim permite. Então caberia ao Bolsonaro ter uma fala de estadista que ele nunca foi, pedindo para os seus apoiadores saírem da porta dos quartéis, desmobilizar aquilo, como ele fez com os caminhoneiros. Vamos lembrar aqui que quando ele perde ali no segundo turno, poucas horas depois, vários pontos do país estavam travados por caminhoneiros que ameaçavam parar o país inteiro. Aí eu lembro direitinho. O Malafaia fez um vídeo criticando essa movimentação e pouco tempo depois o Bolsonaro fez um vídeo pedindo para os caminhoneiros liberar as estradas, quem quisesse manifestar, que ficasse encostado, não tirar o direito de ir e vir das pessoas.
Pouquíssimo tempo depois, estradas liberadas. Então o Bolsonaro tinha consciência da influência que ele exercia sobre as pessoas acampadas na porta dos quartéis, que não estavam lá simplesmente passando o tempo. O que elas pediam? Os cartazes falavam ditadura, intervenção militar, golpe, e não sei mais o que. Então estava claro a intenção deles. Enquanto isso, o Bolsonaro se reunindo, está dito isso nos depoimentos, com o comandante das Forças Armadas, com ministros, com pessoas influentes, né, tentando articular um golpe, sim. Ele consultou os comandantes. Tem a informação do Braga Neto com dinheiro em caixa de vinho, entregando para Kid Preto, que não sei mais o que. Então, olha, é um monte de coisa. E o Bolsonaro calado, e com postagens enigmáticas nas redes sociais, em que as pessoas interpretavam aquilo como um sinal de que o mito não desistiu, e ele próprio ia na porta do palácio falar com seus apoiadores, em algumas vezes, falando que não, temos que manter esperança, estamos tentando de tudo. Tentando o quê, cara pálida? Manter esperança em quê, cara pálida? Então agora o que não me assusta, porque eu sempre soube que eles são covardes, mas é a covardia deles que sempre sonharam em articular um golpe e agora negar. Como se fossem amantes da democracia. É muita cara de pau. E me dá dó de gente boa, gente correta, que ainda hoje acredita no Bolsonaro e na boa intenção do bolsonarismo. Então, né, se algum bolsonarista me assiste, acorda. Você não tem que acordar e amar o Lula, gostar do Lula, não. Você pode continuar não gostando do Lula. Mas acorde em relação ao Bolsonaro, é o que eu peço. Gente, então é isso. Eu fico por aqui. Vamos acompanhar o julgamento e qualquer novidade. Vamos trazer para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.